A Comenda do Mérito Desportivo é concedida pelo Conselho Estadual de Esporte através de processo eleitoral realizado anualmente e que, em sessão solene, confere o título de Comendador do Esporte Catarinense. Compõe a homenagem a medalha de lapela, o distintivo de lapela e o diploma. E hoje, um destes já agraciados, um dos primeiros a serem agraciados com a honraria, está ao nosso lado, Ivo José de Oliveira, o Badeco. Boa noite, Badeco. Boa noite, é um prazer estar aqui, falando de esporte, que é o mais importante em nossas vidas. Muito bem. Badeco, para quem não sabe, atualmente está, se eu não me engano, aposentado, mas trabalhando bastante. É o coordenador de seleções da Federação Catarinense de Voleibol. Ele que coordena as seleções em diversas faixas etárias. Por exemplo, hoje a seleção catarinense infanto-juvenil feminina disputou a semifinal do Campeonato Brasileiro lá em Saquarema, no interior do Rio de Janeiro, ali bem próximo do Rio de Janeiro, lá no centro de treinamentos da Confederação Brasileira de Vôlei. Disputou a semifinal com nada mais, nada menos que o Rio de Janeiro. Infelizmente perdeu por 3-1. Amanhã vai disputar o terceiro lugar. Rio de Janeiro vai pegar o vencedor de Pará e São Paulo. Vencedor de Pará e São Paulo. E o dedo... E estas seleções têm o dedo do Badeco, ele que dá, não os palpites de escalação, mas trabalha no sentido da questão logística, da seleção dos atletas, da indicação do técnico, da comissão técnica, dos profissionais que estarão à frente dos trabalhos de preparação destas seleções catarinenses para a disputa de competições nacionais. Mas nós não vamos falar muito da história do Badeco atualmente, vamos falar um pouquinho da vida dele. Badeco, como é que o esporte entrou na sua vida? Bem, boa noite a todos. O esporte entrou na minha vida em função do meu pai, né? Meu pai foi jogador de futebol do América de Joinville e o meu irmão, que é chamado de Badequinho, também foi jogador de futebol do América de Joinville, depois foi jogar no Corinthians, depois foi jogar no América do Rio, né? Época de Edu. Uma família de esportistas. De esportistas. Meu pai foi jogador do América e foi campeão catarinense várias vezes. Na época que o América tinha um time muito bom. Então meu irmão também jogou futebol o América que era concorrente do Olímpico lá em Joinville, né? Não, do Caxias. Do Caxias. América e Caxias. Joinville era o América e Caxias. Hoje está o Joinville. Né? Tem um Caxias que tentou... Na verdade foi uma fusão, né, dos dois que surgiu o Joinville. Foi uma fusão do América. O América hoje tem até teve o ano passado, juntamente com o meu irmão, fui lá numa festa em que eles fizeram homenagem aos ex-atletas, então estava lá Lico, nosso grande Lico, que jogou no Flamengo, também do América. Ibituba. Então tivemos grandes jogadores e o América hoje é um clube mais social, mas também trabalha na segunda divisão, joga na segunda divisão de futebol. E o meu irmão jogou na Portuguesa, também foi campeão paulista, juntamente com o Santos, aquela série de história de 1973, eu era aluno da Escola Especialista da Aeronáutica e estava lá assistindo, juntamente, foi Santos e Portuguesa. E aí a Portuguesa, houve um erro do Armando Marques em relação ao pênalti. Era o Armandinho que apitava, né? Isso, aí o Santos e Portuguesa foram os campeões daquele ano, de 73. Eu estava lá assistindo o jogo lá no Pacaembu. Tá? E depois o meu irmão mais velho que eu, nós somos em 5, né? Meu irmão mais velho que eu sou do meio. Aí tem mais 2 depois de mim, que é o Ivan, que é o Badequinho, que jogava futebol. O outro também jogou futebol, mas foi jogador de vôlei na Sociedade Ginástica Joinville. E eu, gostava muito de futebol, jogava no América, mas quebrei a perna aos 13 anos. Aos 13 anos? Aos 13 anos eu quebrei a perna, até uma operação bem grande lá. E aí houve a recuperação, passei 20 e poucos dias no hospital, para casa e tal. E passei a me interessar mais pelo voleibol. Eu estudava no colégio, hoje o governador Celso Ramos, hoje acho que é outro nome, que agora é tudo escola básica, o colégio estadual. Né? Lá na época era o colégio estadual, o governador Celso Ramos. Lá em Joinville, com o professor Maia, comecei a dar os primeiros passos do voleibol. Fazia o voleibol na escola
e depois ia para a Sociedade Ginástica praticar voleibol. E lá eu... E a perninha não incomodava, não? Não. Aí eu fui entender mais tarde que em função do salto, né? Em função do salto, há um fortalecimento maior dos ossos em função da gravidade. Eu fui entender o porquê. E a minha parte da perna consolidou sem problema nenhum. E eu continuei no futebol, mas mais no voleibol. Mais no voleibol. Aí fui para a seleção eu, com 15 anos, joguei nos Jogos Abertos em Concórdia, na época que o Pecos... Por Joinville. Na época que o Pecos era o... Né, a gente chamava de Pecos Borsatti. Isso, nós chamava de mata-porco, que olha, era bom. Ele tinha uma mão... Batia muito forte. Ele batia lá muito em Concórdia ficamos vice-campeões. Então eu, aos 15 anos, era titular da seleção. Você jogou contra o Pecos? Contra o Pecos. O Pecos jogava por Concórdia. Por Concórdia. E eu jogava por Joinville. Então ficamos vice-campeão. Você era o quê? Um central? Não, eu era ponteiro. Ponteiro? Ponteiro. Só dava na bola. Né? Só dava muito, Mas diminuiu um pouquinho a altitude, não? Mas era 1,87 naquela época, era muito alto. Era muito alto? Hoje, nós treinadores, né? Porque o ponteiro geralmente hoje é um jogador com uma estatura bem alta. Bem alta, só do 2,98 metros. Mas naquela época era 1,87. Nós tínhamos o Pecos, que é bem alto. Tínhamos o Valmor Bus, era o levantador típico do Blumenau, e o Romeu que fazia atletismo, jogava basquete, jogava voleibol, que era quase 2 metros de altura. Era o melhor jogador na época no estado. Então a minha vida começou assim, né? Jogando por Joinville de voleibol. Em 82 participei dos Jogos Abertos também em Itajaí, e depois fui para a Escola de Especialista em Aeronáutica, né? Em 72. Para a Escola de Especialista em Aeronáutica. E de lá... Você foi para a Escola da Aeronáutica? Escola de Aeronáutica. Eu sou sargento da reserva da Força Aérea Brasileira, graças a Deus. Sargento da reserva da Força Aérea Brasileira? Eu sou especialista em eletrônica. Isso ninguém sabe. Mas que tipo de eletrônica? Eletrônica de aviação? De aviação, manutenção de rádio e radar. Então você é contratado para resolver os problemas nossos técnicos aqui, que nós temos? Faz muitos anos que eu não exerço mais a função. Radar, você trabalhava com radar também? Interpretava radar? Eu também trabalhei no segundo décimo aqui, que era busca e salvamento, né? E também fazíamos missão de 200 milhas, né? Patrulha, que era o grupo de busca e salvamento. Então eu viajei muito para o Nordeste, andava lá 200 milhas no meio do mar, fazendo patrulha. Então tem uma história longa também na Força Aérea que hoje foi o meu alicerce, né? E lá a gente aprendeu a disciplina, a gente aprendeu muita coisa, a respeitar, né? A ordem. Então isso veio a me ajudar muito. E depois da Escola Especialista minha, que servi em Florianópolis, participei das seleções catarinenses. Em 75 eu vim para cá. Participei da seleção catarinense. Na Aeronáutica você jogava? Batia uma bolinha também? Não? Jogava. Eu fui jogador na Seleção Brasileira Militar. Fui a 2 mundiais, um em 79 na Grécia, em Atenas, né? Ficamos em 6º lugar. Juntamente com o Pina, que hoje tem aquele problema lá na CBV, mas o Pina é uma pessoa, Coronel Pina. O Pina que integrou até então a diretoria da CBV, né? Da Confederação Brasileira de Vôlei. Isso. E também na época nós tínhamos o Capitão Elito. Capitão Elito hoje é um dos ministros aí de governo e que comandou lá as nossas tropas no Haiti. Então era um pessoal... Você esteve no Haiti também? Não, no Haiti não. Aí era o pessoal que foi ele que foi lá trabalhar lá para... Algum problema contra o Haiti ou não? Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu fico muito preocupado. Até lembro aqui que o filho da Margarete é a nossa administradora da Federação Catarinense de Voleibol, que o filho dela fez um grande trabalho lá no Haiti sobre a ação da ONU lá no Haiti e a ação das Forças Armadas Brasileiras. Eu não sabia, mas a Margarete teve um filho que trabalhou no Haiti, então serviu, né? Não, ele não serviu, ele faz, se não me engano, o curso de Direito e estudou toda essa parte de Direito Internacional. Margarete Nercolini, é isso? Isso, né? Nercolini. Então o filho dela é uma sumidade. Hoje ele é chamado aí para dar palestra no Estado das Forças Armadas, em tudo quanto é coisa aí. Interessante. Então o filho da Margarete, que tem um conhecimento muito vasto. E ele que foi para o Haiti. Ele que foi para o Haiti fazer todo o trabalho junto com o Exército Brasileiro. E hoje o livro dele é uma referência para a ONU e para outros países sobre o trabalho que é feito pelo Brasil. Então aí em 79 para Atenas,
para a Grécia, e em 81 participei do Mundial na Holanda. Então em Atenas nós tivemos uma série de dificuldades, em função de treinamento, tá? E nós fomos entender como é que funcionava o Campeonato Mundial Militar. Então tinha a China, que a China foi campeão, a China na seleção nacional. Todo mundo, todos os atletas da China eram na seleção nacional. Em que ano isso mesmo, Badeco? Só pra gente se situar. Isso foi 79. Em 79, você falou. Era o China. 79 foi na Grécia. E 81 de novo o China lá. E nós chamávamos de China, mas tudo 2 metros e pouco. Né? Então lá no Mundial já que nós tivemos lá na Holanda, né? Cidade de Harderwijk, lá no interior da Holanda, mas fantástica cidade, nós fomos terceiro lugar. Trouxemos uma medalha lá do Mundial Militar, isso em 81. A partir de 82 eu estava na Basélia ainda, aí o Marcelo Chili, que era o treinador do Instituto de Voleibol, e teve que sair. Instituto Estadual de Educação. Instituto Estadual de Educação, então, Aí o Marcelo, olha, você não quer ser o técnico? Eu digo, nem imaginava ser técnico. Não, vamos. E comecei o trabalho em 82. De voleibol no Instituto? De voleibol no Instituto. De técnico? De técnico. 82 você estava o quê? Com 35 anos, mais ou menos? Eu nasci em 55, vou fazer os cálculos aí, né? Nessa faixa, entre 30 e 40 anos de idade. E aí, nessa fase foi um aprendizado muito grande. Fiquei 5 anos no Instituto, depois eu fiz concurso para o Instituto Federal, aí saí da Aeronáutica, fui para o Instituto Federal. Na época era Escola Técnica Federal. Escola Técnica Federal, ali na Mauro Ramos, né? Isso, aí continuei meus treinamentos e em 94 participando de competições, tá, a nível estadual, montei equipe também participando de campeonato estadual, Instituto participando estadual. E 87 fiquei como treinador, como assistente técnico da seleção catarinense, juntamente com no campeonato brasileiro que teve ali em Blumenau, né? E comecei a entrar nessa fase de treinador. Em 94, em 93, 94, fui técnico da equipe escolar de Santa Catarina. 93 ficamos campeões brasileiros escolar. 93 brasileiro escolar? Brasileiro escolar. Qual era o colégio? Era a seleção catarinense. A seleção catarinense. Aí ganhamos escolares, fui como técnico, com a nossa seleção representar o Brasil na Argentina no Campeonato Sul-Americano, ficamos campeões em Buenos Aires. Tá? De Buenos Aires eu fui convidado pelo Watson Lima para participar da seleção brasileira. Aí começou um aprendizado muito grande no voleibol, que aí eu fui entender realmente o voleibol. Pensava que entendia. Quando fui para a seleção brasileira lá... Mas é tão complexo assim o voleibol para você demorar para entendê-lo? Olha, é muito complexo. É muito complexo. Quando você começa a entender, porque na época não tínhamos tanta felicidade, tanta facilidade em termos de parte de computador, de laptop. Você tem uma ideia, em 96 foi o primeiro sul-americano que eu fui. Entrei em 94, 96, o primeiro sul-americano que eu fui, que foi no Uruguai, na cidade de Paysandú. Mas nós ficamos vice-campeão. Pela primeira vez nós perdemos, o Brasil perdeu o sul-americano justamente quando eu fui. Aí aquilo ali mexeu. Aí a nossa atleta aqui, daquele grupo que era mais importante, é a Érica Coimbra, que hoje está jogando lá em Brasília. Né? Então aí nós fizemos, vamos treinar para ser campeão mundial no ano que vem, 97. Trabalhamos muito. Perderam o sul-americano, mas trabalharam para ser campeões mundiais. E fomos campeões mundiais na Tailândia. Na Tailândia? Na Tailândia, em Chiang Mai, em 97. 98 campeão sul-americano na Venezuela. 99 fomos vice-campeão juvenil no Canadá. Mas aí tem até assim, para quem entende de voleibol, para quem gosta de voleibol, esse foi o maior aprendizado. Ou seja, em 97 nós fomos para a Tailândia com a Érica, com Lirinha, a Érica que era a mais forte daquele grupo, e ganhamos o Mundial. No segundo ano, que é 97 é o Mundial, no ano seguinte é Sul-Americano. Ganhamos o Sul-Americano tranquilo. 98, ou melhor, 99,
nós fomos para o Canadá disputar o Mundial. Só que aquela equipe da Rússia que nós ganhamos em 97 tinha a Gamova. Hoje a Gamova é daquele grupo da Gamova. Então aquele grupo ali, 2 anos depois, em 97, era tudo grandona. Então elas não tinham lá muito controle do desenvolvimento do motor, né? Sim. Ou seja, um domínio corporal. Já quando chegou no Canadá não tem medo disso não, perdendo de 3-0. 3-0. Tinha Carol Gattas, tinha a Érica, tinha vários atletas que estão hoje. Contra a seleção russa. Contra a seleção russa. Aí em 99, 2000, nós voltamos para Infanto, né? 2000 volta para Infanto, para Sul-Americano, porque a seleção o padrão é o seguinte: um ano você vai para Mundial, né? Um ano você vai para Sul-Americano, Infanto. Depois, segundo ano, Sul-Americano, Mundial, Infanto. Depois, primeiro ano de Mundial de Sul-Americano Juvenil. E o 4º ano é o Mundial Juvenil. Então você fica 4 anos com aquele grupo. Para o nosso teleinternauta entender, quando se fala em juvenil e infanto, são faixas etárias diferentes. O infanto é a moçada mais nova, né? O infanto é até 16 anos, no feminino. No masculino é 17. E no juvenil? No juvenil feminino é 18, no masculino é 19. Só que hoje já é um ano a mais. Já é um ano a mais. Já é um ano a mais. 17 feminino no Mundial, 17 feminino, e no Mundial 19 feminino e 20 no masculino. Essa regra também vale para o Campeonato Brasileiro de Seleções, que está acontecendo lá em Saquarema? Em termos de idade? Porque no Saquarema, no caso, nosso grupo é até 16. Quem vai para o Mundial pode ir até 17. Quem vai para o Mundial? Até 17. Até 17 anos. Então é um ano a mais para o Mundial. E no nosso é 16 e 18. Você parou em 2009, né? De falar sua história no voleibol? Tem 2009, mais? Tem mais, 2009. O que mais tem? 2010 Sul-Americano. Sul-Americano, se não me engano, foi na Argentina, foi tudo 3-0. Em Santa Fé, na Argentina, tudo 3-0. Quantos jogos por lá? Você faz. Esses 3-0 foram quantos jogos? 6, 7 jogos? 6 jogos. 6 jogos. Até a final. Até 2010 tem uma história muito interessante para vocês entenderem o voleibol brasileiro atual. 2010 entra na seleção brasileira a Fabiana Claudino, né? Entra a Thaisa, entra a Dani Lins. A Thaisa é 2 anos mais nova que a Fabiana e a Dani Lins. Dani Lins é a baixinha, loirinha lá, levantadora. Não é loirinha, hoje ela está no Molico Nestlé. No Molico Nestlé? Ela foi para o Rexona, ela é lá de Recife. Ela e a Jaqueline, né, sempre trabalharam juntas, só que a Jaqueline é mais nova que a Dani, ela é do outro grupo. Então, a Fabiana tem uma história interessantíssima. Em 2010 nós tivemos uns jogos lá em Nova Iguaçu, no estado do Rio de Janeiro, que houve um fuso aí grandão, porque botaram as atletas tudo no motel. No motel, passou tudo em jornal nacional. Passou hospedar, né? Não tinha ninguém mais. Foi um Deus nos acuda, foi para o Jornal Nacional e as atletas saíram lá do motel, tiveram que, foi um Deus nos acuda. Não tinha hotel na cidade? Tinha, mas foram no mais barato, né? O hotel mais barato. E aí eu estava na avaliação, fomos fazer a avaliação para a seleção Infanto, 2010. E nessa avaliação a Fabiana Claudino, que era aquela negrona autona, o braço passava do joelho, meu Deus do céu, ia lá na banca do time de Minas Gerais, né? Mas aí nós vamos apostar em gente alta, que o Brasil precisa mudar. E essa mudança ocorreu no nosso trabalho em função de 97. Nós temos ganho um Mundial em 97, 2 anos depois, em 99, nós perdemos para a Rússia em função do tamanho da Rússia. Ou seja, o que nós vamos pensar, o que nós vamos fazer em relação a vitórias mais tarde? Adianta nós ficar com um time baixo e ganhar embaixo e lá na frente perder? Então não tem porquê. Então nós começamos a investir em Thaís, em Fabiana, né? Hoje o Brasil é um time alto. Que tipo de investimento é esse para fazer as meninas crescerem, Badé? Olha,
assim, ó, não é questão de investimento, é questão que você tem que trabalhar. Tu tem as atletas baixas, tem as atletas altas. A nível mundial, se você trabalhar com atletas baixos, você não vai ganhar. Porque chega numa hora que as mais maiores vão ganhar e não tem conversa. Então o investimento é no talento daquelas que têm uma estatura um pouco mais alta. Mais alta. Então, uma exigência maior, você tem que trabalhar. Um treinamento diferenciado, enfim. Você quer chegar num nível mais alto, vai trabalhar com gente alta. Hoje você tem o livro que é mais baixo, tem as levantadoras, que são baixos, tradicionalmente são baixos. Só que a Dani tem 1,82, 1,81. E a Dani sim. A Dani, acho que a Dani tem 1,86 agora, que na época era 1,82, está com 1,86. E a Fabiana tem 1,92, a Thaís 1,93, né? Então nós temos que trabalhar com gente alta para chegar mais tarde. Então esse foi a grande evolução do voleibol brasileiro. A Fabiana, quem viu a Fabiana era bem coitadinha, assim. Nós fomos jogar na Argentina, que eu conto para todo mundo. Chegando na Argentina, lá não tinha negro. Não tinha negro? Lá não tinha negro. Nós fomos lá em São Jerônimo, um monte de cidade. Ficamos 10 dias na Argentina, fizemos 9 jogos. 9 jogos. Que maratona, hein? Maratona. E o pessoal olhava de então para vocês? Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. O povo argentino do interior, da província lá de Santa Fé, coisa mais linda. É mesmo? Meu Deus, a Fabiana usava aqueles cabelos rastafari, aquelas bolinhas. Sim. A criançada era 40, 50 crianças em cima dela. Para ver os detalhes. Para ver os detalhes, conversar com ela. Então, ali a Fabiana houve uma modificação psicológica muito grande, que ela era bem recatadinha. Ali ela foi crescendo. Resumindo a história toda. Voltamos da Argentina, a gente sempre faz uma... De preparação, a gente sempre faz assim, ó, viaja um mês para a Europa. Tá? Fica 15 dias. Na minha época, nós ficamos 15 dias na Polônia e 15 dias na Itália. É o processo da aclimatação, né? Na época não era tanto aclimatação, mas ter junto com a aclimatação, porque depois nós voltávamos para o Brasil, passava mais um mês, né? Só quando você vai lá para a Ásia que é complicado. E então nós fomos para a Polônia 15 dias, para a Itália para 15 dias, para pegar experiência internacional. Aí você tem todo um trabalho psicológico, tu tem todo um trabalho técnico. Você na condição de técnico na época? Não, sou assistente técnico. Watson Lima, que foi técnico do Brasil na Olimpíada em Barcelona, feminino, depois entrou o Bernardinho. E o Watson Lima, uma pessoa que eu conheci voleibol. Na época eu conheci. Ele é fera. Fera é o pessoal do Minas. A história do voleibol mineiro é fantástica. O treinamento do voleibol mineiro assim, ó, tem uma boa escola lá. Tem uma boa história. Você pode ver as equipes que estão na Superliga, Minas, masculino e feminino, o Praia Clube lá, que é o Piscininho, que é Sada Cruzeiro, que hoje domina. Tem Minas Tênis Clube, tem. E a forma de treinamento deles é fantástica. Aí que eu falo que eu aprendi muito voleibol, como também com o Hélio, que o Hélio trabalhou junto comigo, que é o assistente do Bernardinho no Rexona, uma sumidade também de voleibol. O Bernardinho passava muitas informações, fiz muito estágio com o Bernardinho na seleção brasileira adulta. Então todo esse conhecimento nos ajudou muito. Aí voltando a 2010, fizemos todo um trabalho, fomos para o Mundial, ficamos vice-campeão mundial. 2011, 2010 sul-americano, ganhamos. 2011 ficamos vice-campeão mundial. Isso foi na Croácia. Você vê que a gente viajou bastante. Viajando um bocado. Aí, 2012, sul-americano tranquilo. Aí já tinha a Thaís, já tinha um time grande. E 2013, na seleção brasileira, combinou com a nossa vitória na Tailândia de novo. Campeão mundial, final contra a China, 3-1, né, com a Fabiana, com a Dani Lins, que é um grupo, Thaisa. Então, esse grupo é o grupo que foi bicampeão olímpico, né, e que está aí para a terceira Olimpíada. E que construiu um legado e trouxe a tiracolo uma nova geração do voleibol que se espelha nessas meninas de hoje aí. Justamente. Então, todo esse trabalho foi feito em função do quê? O que nós queremos para o voleibol brasileiro? Então, lá embaixo, você viu que ele começou, em 97 nós tivemos um aprendizado que não foi nada bom, porque em 99 perdeu,
mais 2000, a partir de 90 do Foi uma ano evolução 2000, natural em função de muito trabalho. E de muito trabalho. Estudo, né? Estudo, muito trabalho. Então hoje a maioria das atletas foram minhas atletas na seleção dos 15 aos 18, são 4 anos de trabalho, né? Paula Pequeno, Dani Lins, Thaisa, Fabiana, então uma gama de atletas que foram muito bem trabalhadas, como tem do outro grupo que era o Rizola, porque tinha o grupo nosso, e o Watson, e o Rizola e o Mark Queiroga. O Mark Queiroga hoje é o técnico do Minas. Né? Então é um trabalho constante de construção de um trabalho. Então o pessoal não, o Brasil ganhou, não, o Brasil trabalhou muito para chegar onde está. E convém falar muito bem da CBV. Nós tivemos esse problema todo, né, Júlio? Sim, a Confederação Brasileira, o embrólio todo, com patrocinador, denúncias, enfim, de má administração, gestão, desvios e tudo mais, mas isso passou, né? Isso chocou muito, né? Chocou o pessoal, nós que somos do mundo do voleibol, eu para lá, eu passava 6 meses praticamente fora de casa. 20 dias eu ficava sexta, sábado, domingo, segunda-feira tinha que dar tempo durante 6 meses. Graças a Deus que eu saí hoje, eu não curti meus filhos, mas estou curtindo meus netos. É verdade. Graças a 2013 eu saí de igual, deu pra bola, chega. O Badeco, uns minutos antes de entrar no ar aqui, passou um WhatsApp, uma mensagem para a neta para assisti-lo lá em casa. Lá. Muito bem.